Livro do profeta Isaías, capítulo 30. A palavra de Deus, ela vai nos ser dirigida nos seguintes termos na noite de hoje. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Eles seguem um plano que não vem de mim. Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim faltas sobre faltas. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sobre a proteção do faraó, para abrigar-se sobre a sombra do Egito. O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Soã, e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio e nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Palavras do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, uma salva de palmas à palavra do Senhor. Estão aplaudindo o Alcorão, só pode. É a Bíblia, meu povo. Uma salva de palmas direito. Aleluia! Eu estou pregando para pessoas extremamente inteligentes na noite de hoje, amém? A concentração está maior do lado de cá hoje, assim, né? Um aglomerado, assim. Tudo bem. Eu estou pregando para pessoas inteligentes e estou pregando para pessoas que já caminham na vida com Deus, amém? Sim ou não? Se você está na cola de Deus, e se você está com a gente, você está vivendo algumas séries aqui com a gente, ou participou algumas noites aqui com a gente. Alguém é a primeira vez aqui hoje? Deixa eu ver. Primeira vez dela, mais alguém? Você também? Você também? Primeira vez? Parece que eu te vi aqui. Amém. Fica de pé. Fica de pé vocês dois. A gente normalmente... Aqui, amém. Ó, mais uma. Fica de pé você que está do lado dessa pessoa aí também. Faz um favor para mim, gigante. Coloca a mão na cabeça dela aí, nós vamos rezar rapidinho. Coloca a mão sobre essa pessoa e começa a pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha trazer uma unção de discernimento ainda maior sobre a vida dela. Peça ao Espírito Santo que abra o intelecto dessa pessoa para que ela possa, ainda que não compreendendo, mesmo chegando hoje, já conseguir viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Espírito Santo de Deus, já no começo dessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor batize esses meus irmãos que estão aqui pela primeira vez, mas estão aqui sedentos da Tua vontade, Senhor, porque ouviram a Sua voz e estão aqui de coração aberto para sentir o Senhor. Então, assim como o Senhor nunca nos desapontou, eu peço que o Senhor venha com fogo, força e poder sobre a vida desses meus irmãos que estão aqui pela primeira vez, Senhor. Vem trazer clareza, discernimento, abertura de espírito, abertura de coração, para que eles recebam do Senhor aquilo que o Senhor tem em plenitude, em verdade, e que caia sobre o coração deles todas as palavras que nós fomos pregar, anunciar e ministrar nessa noite. Dê um abraço nessa pessoa. Traça o sinal da cruz sobre a testa dela. Fala para ela, você é bem-vinda aqui, filha. Você é bem-vindo aqui, filho. Eita, que você também é. Amém, família? Por que nós fizemos isto já no começo? Eu quero te explicar que essa noite é uma noite diferente. Nós estamos vivendo os Shures de verão, cujo tema nós estamos vivendo, um tema profundo para nós da Cola de Deus, chamado Identidade Pentecostal. Fala para a pessoa que está do seu lado, Identidade Pentecostal. E o livro do profeta Isaías vem nos dirigir hoje uma exortação. O profeta Isaías ele vem trazer para nós clareza sobre algumas coisas. O que o profeta Isaías está falando no capítulo 30, para mim e para você, ele está dizendo que muitas vezes aquele povo que foi resgatado pelo Senhor, aquele povo que foi alcançado, decide virar para trás e olhar de novo para o Egito e viver sobre a sombra do Egito, sobre as mãos do faraó, porque se esqueceram de quem ele é. Mas antes de falar do povo de Deus,
eu preciso que você esteja comigo na mesma página sobre quem é o profeta Isaías. Fala para a pessoa que está do seu lado, Isaías. O profeta Isaías foi um grande profeta do Senhor. Ele falou coisas importantíssimas a respeito do reino de Deus, a respeito do povo de Deus, a respeito de como o povo devia viver e ser salvo, caminhar, como eles deviam buscar a santidade. O profeta Isaías, que viveu lá aproximadamente no século 8 a.C., ele não estava para brincadeira. O profeta Isaías, ele resume o seu livro, ele resume as suas profecias em basicamente 4 ou 5 pontos aqui a respeito de como ele escreve ao povo de Deus. Ele fala do juízo de Deus, que é o que nós acabamos de ver aqui no capítulo 30. Ele fala das profecias messiânicas, ou seja, o profeta Isaías foi o primeiro profeta que disse que viria até nós o Salvador. No capítulo 9, o profeta Isaías vai chamar Jesus de o príncipe da paz. Não foi Flávio Vitor que inventou esse tema, foi o profeta Isaías que aqui está. Ele vai dizer que um menino nasceu, um filho nos foi dado, maravilhoso é o seu nome. O profeta Isaías, ele com entusiasmo anuncia essa profecia messiânica sobre a vinda do Salvador para mim e para você. E ele continua, depois de anunciar a vinda do Senhor, falando sobre santidade, falando sobre a restauração da casa de Israel. Ele vem trazendo então, portanto, uma mensagem de esperança. Fala comigo, esperança. Eu não sei se você já percebeu, mas tanto no Geração Atômica ou no Chures da Cola de Deus, as pregações estão na mesma pegada. Vocês perceberam isso? Então segura na cadeira, que senão você vai decolar, cara. Que essa noite o Senhor tem muito para nós, amém? O profeta Isaías, então, ele foi o primeiro que profetizou a vinda do Senhor, sendo essa a nossa maior profecia. A maior revelação profética dada por Isaías é a vinda do Senhor. E ele disse mais. Ele disse detalhes de como devia vir a nós o Messias. Nascerá de uma virgem, se chamará Emanuel, teremos Deus conosco. E ele também disse como Jesus havia de morrer, sofrer no Calvário, ser elevado no madeiro da cruz. Disse que no alto da cruz nem feição humana Jesus teria. As pessoas que passassem diante da cruz virariam o rosto, porque enxergariam quase com um pedaço de carne em cima da cruz. Isso causava escândalo ao povo da época. O profeta Isaías, 700 a 800 anos antes de Cristo, ele já profetizava essas coisas que o povo podia muito bem não entender, parecia uma mensagem meio estranha. Como é que pode Deus vir aqui caminhar conosco? Um Deus que é de longe, aquele povo que tinha ainda uma visão errada sobre o juízo de Deus, e o profeta vem anunciar a esperança de um tempo novo. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: esperança. Eu não sei se você sabe, mas se nós pegarmos cronologicamente o livro do profeta Isaías, ele tem em torno de 100 a 150 anos, vai dizer alguns estudiosos, o que tornaria impossível um homem só escrever todo o livro. Alguns teólogos vão dizer que o livro do profeta Isaías, de 66 capítulos, ele escreveu apenas 39 dos 66 capítulos. Do capítulo 39 até mais ou menos ali o capítulo 55, o profeta Isaías, no seu livro, ele está dizendo e relatando um tempo do povo de Deus na Babilônia. O que indica pela leitura, pela forma de escrita, que não foi o próprio profeta quem escreveu, mas uma escola messiânica, uma escola profética fundada e fundamentada por Isaías. E nos últimos capítulos, dos 56 aos 66, teria sido ainda uma outra pessoa, ou um outro grupo de pessoas que escreveu o seu livro. Já pós-Babilônia, quando o povo volta da Babilônia, do exílio da Babilônia. O que isso interessa para nós na noite de hoje, além de um pequeno conhecimento acerca da palavra de Deus, é que nós estamos no capítulo 30. E se nós estamos no capítulo 30, nós estamos ouvindo profecias diretas e claras da boca do profeta. Se nós olharmos os primeiros 39 capítulos, Isaías incansavelmente começa a falar ao povo: ei, vocês estão se perdendo, vamos voltar, é tempo de voltar, é tempo de anunciar o juízo de Deus, e ele virá.
Mas nós somos ingratos, estamos querendo voltar à sombra do Egito, viver de novo escravos do faraó, porque nós nos esquecemos de quem ele é. Mas existe esperança, porque no capítulo 9 ele já havia profetizado a vinda do Messias. Então ele está incansavelmente gritando ao povo de Deus que é hora de voltar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é tempo de voltar, filho. Mas 800 anos, 700 anos antes de Cristo, o que é que tem para nós de Pentecostes? Pentecostes aconteceu 50 anos depois de Cristo, né? Se nós olharmos para quando aconteceu Pentecostes, foi depois dos discípulos de Emaús, os discípulos voltaram, viram a ascensão do Senhor, o Senhor pediu para que eles permanecessem em Jerusalém. Quem é que estava na experiência em Emaús? Bastante de nós estávamos lá. Lá naquele lugar nós entendemos que o Senhor nos mandou voltar para Jerusalém. E ali na segunda pregação nós escutamos o Senhor dizendo para que não basta estar em Jerusalém, mas precisamos subir ao andar de cima, estar lá esperando o Pentecostes. O profeta Isaías, quando ele fala a respeito dessas coisas, ele está já prevendo que o Senhor não nos abandonaria. Ou seja, uma identidade pentecostal começa a se formar desde o Antigo Testamento, ou seja, é vontade do Senhor que nós sejamos santos, independente do tempo em que nós estamos. Mas o tempo de hoje é mais difícil, sabe como é que é? As ofertas são maiores. Ei, aquele povo estava vivendo sobre a sombra dos faraós no Egito, comendo cebola lá no Egito, sendo escravizados pelo faraó. E mesmo assim eles queriam voltar para aquele lugar. Hoje não é diferente. O que nós estamos vivendo no tempo de hoje é uma tentação eterna para voltar para o Egito, para voltar ao tempo de escravidão. Mas eu e você, nós estamos aqui ainda que com chuva, ainda que o céu caia, ainda que chova canivete aberto, nós estamos aqui porque nós entendemos que nós não somos qualquer um, amém? Por isso que eu comecei essa pregação dizendo a você que nós não estamos pregando para qualquer um. Essa pregação talvez você não me veria fazendo ela em qualquer lugar. Eu me sinto presenteado, e isso eu partilhava com os meus irmãos hoje à tarde, de como nós somos privilegiados em termos um lugar para podermos falar de santidade, do lugar onde nós nos recolhemos para nos encontrar com o Senhor, para poder nos fortalecer, mas para que aquilo não fique somente aqui, mas isso alimente o nosso coração de tal forma que é impossível não sair da porta desse lugar anunciando Jesus que nós conhecemos. Não tem como. Não tem como. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala: não tem como. Se Isaías começa falando sobre o juízo de Deus, eu preciso falar para você sobre o juízo de Deus. Antes de eu falar sobre o juízo de Deus, vocês sabiam que a figura do profeta era uma figura política? Vocês sabiam disso? Todo o rei tinha o seu profeta, que era a única pessoa do reinado que tinha abertura com o rei para falar em nome de Deus. Ou seja, os profetas que nós vemos aqui na Bíblia são os profetas que verdadeiramente viveram com Deus. Mas existiram muitos outros profetas. Tinham escolas de profetas. Era uma profissão. Amós, pai de Isaías, era um grande alerta para o povo de Deus. Ele falava muitas coisas ao povo de Deus, mas não foi considerado um profeta. Não é o mesmo Amós que tem um livro na Bíblia, é um Amós com um Z. Mas ele não foi considerado um profeta, ele não participava de uma escola profética. Mas o Senhor levanta o filho de Amós para cumprir no filho a promessa que ele fez ao pai. E começa falando a respeito do juízo. E nos tempos de hoje, ser um profeta já não é mais um cargo político e nem uma profissão, mas é um alerta ao povo de Deus. E por isso, hoje eu venho aqui para alertar vocês a respeito do juízo de Deus. Talvez essa pregação, ela incomode o seu coração, você saia daqui pensativo com as coisas que você vai ouvir. Mas eu não posso me calar, porque Isaías também não se calou. A respeito do juízo de Deus, quando Isaías alerta o povo, é um desespero do coração de Isaías. Ele fala: meu povo, vamos voltar, é tempo de voltar. Vocês estão querendo voltar para o Egito, cara, lá não tem nada, vocês vão comer cebola de novo lá no Egito. Mas pelo menos a gente tinha cebola, como vai dizer o livro do Êxodo. Lá a gente tinha cebola, você me tirou de lá para morrer no deserto.
É isso que o povo de Deus falava. E Isaías vem gritar: não, 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 não. Não é tempo de voltar, mas para hoje, nos dias de hoje, o juízo de Deus, nós precisamos entender que o juízo é para os justos. Fala isso comigo. O juízo é para os justos. E se o juízo é para os justos, nós não temos do que temer, concorda? Deus é justo a ponto de enviar o seu Filho único, como profetizado pelo profeta Isaías, para minha salvação e tua salvação. Então, o juízo de Deus agora já não é mais uma coisa distante. Deus é tão justo que através do seu juízo enviou seu Filho único para que eu e você possamos ter para onde olhar. Quando Deus olha com justiça para o mundo, Ele poderia destruir o mundo, porque quando Jesus veio, Ele já sabia que Jesus seria crucificado. E Deus poderia ter olhado para o mundo e falado, vamos acabar com isso logo, vamos matar meu filho mesmo. Mas o juízo de Deus é para os justos, é para aqueles que estão pagando o preço da santidade, é para aqueles que estão olhando para quem Deus é e tendo a sua identidade modelada. Ou seja, o juízo de Deus é para me lembrar e te lembrar que ter uma identidade é compor junto de Deus quem nós somos. É começar a deixar Deus influenciar a nossa identidade. É começar a deixar Ele falar quem é que somos nós no reino de Deus. É começar a deixar com que o Senhor nos olhe nos olhos e diga quem é que nós somos. Só que para olhar-nos nos olhos, o Senhor desceu do céu. E por que é que eu não quero nem levantar o meu rosto? Por que é que eu não aceito nem levantar o meu rosto se o Senhor desceu da sala do trono para me olhar nos olhos e te olhar nos olhos? E compor a nossa identidade, fazer-nos ter para onde olhar, um espelho que nos formaria como verdadeiros filhos de Deus. O juízo de Deus é para nós uma balança. É como se nós escolhêssemos nos afastar de quem Deus é. Mas Deus não sai do lugar. Eu digo, não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal? Ué, então Deus quis o mal? Deus quis que o mal influenciasse o mundo? Se Deus criou todas as coisas, Deus criou o bem, mas também criou o mal. Deixa eu te falar, talvez isso te choque um pouco, mas o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais a balança vai nos jogar para baixo. Porque Deus continua no seu lugar, do lugar onde Ele não saiu, da pessoa de quem Deus é, o mesmo ontem, hoje e amanhã, mas o esforço desde o paraíso, assim como o Felipe pregava na semana passada, desde o paraíso, quando Adão e Eva perdem o paraíso comendo do fruto proibido, quando eles estão saindo daquele lugar, o Senhor coloca ainda sobre eles uma veste, um calçado nos pés e diz: filho, vocês escolheram a distância do bem, mas mesmo assim eu não vos abandono, porque o Senhor não disse para Adão e Eva que eles nunca mais poderiam adentrar o reino dos céus. E se foi assim com Adão e Eva, também é comigo e com você. O juízo de Deus é para nós uma esperança, que nós temos para onde voltar, nós temos para aonde nos apoiar. Fala comigo assim, chamado à santidade. Isaías vai continuar o seu livro e ele vai falar a respeito do chamado que Deus tem para nós a uma vida santa. E se o mal é a ausência do bem, o chamado à santidade é um movimento de força que nós temos que fazer no sentido do bem. A santidade, ela é simples. Só que eu poderia ficar aqui pregando para você 2 horas a respeito de santidade, falando que nós temos que deixar a nossa vida velha, que as coisas que o mundo diz sobre nós não importam, fazer você chorar com palavras bonitas a respeito da santidade, fazer você voltar ao seu primeiro amor, a santidade onde Deus te abraça, te pega no colo, mas você não é mais uma criança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você não é uma criança. Uma identidade pentecostal, ela compõe quem nós somos. E se nós queremos nos formar sobre a santidade de maneira avivada, de maneira pentecostal, mudando a nossa identidade mesmo, aquilo que nós somos
no mais íntimo e profundo do nosso coração, nós precisamos passar por um processo, por uma prensa, por um modelo, por uma modelagem chamada avivamento. Fala comigo, avivamento. Nossa, eu estou pregando para o bonde das testemunhas de Jeová, não é possível. Vocês não falou, Felipe, que havia um busão das testemunhas de Jeová hoje aqui. Fala comigo, avivamento, aleluia, glória a Deus. Hey! Avivamento é uma força extraordinária que não depende das nossas próprias pernas. O que é o avivamento? É a gente vir aqui no Shures, eu acho que você já percebeu que nesse lugar, quando a gente dá um blém no violão, é diferente, né? Aqui a gente tem liberdade para ser de Deus, cara. Aqui é cada um na tua, mas todo mundo junto, né? Isso resumindo o que o Felipe falou. É cada um na sua individualidade, mas todo mundo unido, cara. E nesse lugar, onde nós nos reunimos em torno do avivamento, aquilo que movimenta o nosso coração, no sentido do avivamento, nós somos convidados a olhar e refletir pelo menos, e pensar pelo menos, o que é o avivamento? Se a santidade para nós hoje é um movimento contrário do mal, ou seja, um esforço por alcançar o bem, deixando tudo para trás que não me importa, aquilo que não compõe a minha identidade, esse movimento de força, o avivamento. Alguém anda de bicicleta aqui? Pedala de bike? Alguém? Ninguém? Nossa, vocês são tudo sedentário, cara. A Duda anda de bike. Pedala real, Duda? Pega para... Então, tipo assim, ó, quando tá numa subida e você quer fazer mais força, você bota gás ali, não é isso? Você levanta na bike e tal, a galera da bike vai chamar de sprint, não é isso? Não ando, mas eu sei. Felipe falou do Thanos, eu vou falar de bike. Tem. Olha só, quando você vê uma subida muito grande, uma necessidade muito grande, você faz força para subir de bike. O avivamento é a mesma coisa. É uma sprint, é uma força a mais, é um desejo a mais, é algo que você faz e às vezes nem está falando que é para você não fazer, mas é você quem decide subir essa montanha. Pensa assim, ó, quando você começa na vida com Deus e você encontra com o Senhor, Ele te pega no colo e vai caminhando com você na beira da praia, assim como fez com Pedro, encontrou ele lá na beira da praia pescando. Eu acho que Jesus deve ter falado, Pedro, vem aqui, vamos dar um rolezinho até ali que eu vou contar os negócios para você. E foi tranquilo, foi de boa, foi caminhando, mas de repente chegou a hora de sair da praia. Chegou a hora de enfrentar o mundo como ele era. Chegou a hora de curar os doentes, de libertar os cativos. Eu imagino o coração de Pedro, o coração daqueles homens dos primeiros dias, que olhavam e já não é mais uma praia, mas agora é uma subida extraordinária. Que às vezes a gente olha e fala, eu não vou dar conta de subir esse negócio. Às vezes a gente olha e fala, que subida é essa, Deus? Estava tão gostoso na beira da praia. E a força para subir essa montanha nós chamamos de avivamento. Olha para quem está do seu lado e fala, avivamento. E aí uma identidade pentecostal é a força necessária para fazer esse movimento acontecer. Se nós não deixamos a nossa identidade ser modelada, ser moldada pela identidade de Jesus, da pessoa de Jesus, nós não vamos dar conta de subir. Deixa eu te falar, muita gente começa a subir sem ele, essa montanha. Muita gente olha para esse lugar e fala assim, eu dou conta desse negócio, não precisa ir comigo não. Eu vou pegar minha bikezinha aqui, minha Monarch Ceci, de entregador de carta antiga, e vou subir, né? E vou subir, porque eu dou conta, eu sou o cara. Eu dou conta de subir essa parada. E começa a subir, e vai até o meio num gás impressionante. Você fala, nossa, ele vai subir, cara. Mas chega no meio, acaba o fôlego, morre. Sabe o que eu estou falando para você? Que muitos de nós que pregaram, anunciaram, fizeram milagres, maravilhas diante de Deus, foram grandes profetas nesse tempo, hoje estão jogados na lata do lixo do mundo. Porque não entenderam o que é o avivamento. Porque não entenderam que para ser avivado, para ter avivamento, precisa ter a identidade modelada, moldada. O que é a identidade, afinal? O que é ter a identidade modelada? O tempo inteiro nós estamos sendo modelados.
Não sei se você já percebeu. Mas, por exemplo, se a gente pegar alguém do Norte e Nordeste, eles falam diferente de nós. Um carioca fala diferente de nós, não é isso? Porque a sua identidade foi modelada segundo o ambiente onde ele está inserido. E se é assim com uma criança que está aprendendo a falar, que dirá você, se enfiando nos lugares onde você não deve e deixando a sua identidade de dentro para fora ser modelada? O que é você se enfiando na lata do lixo e achando que você não vai se sujar? E a sua identidade lá dentro estando sendo sujada, manchada. Daqui a pouco você está olhando para a subida e falando, eu dou conta, cara, porque eu sou o bichão. Eu prego, eu carrego um cordão de consagrado da colo de Deus. Eu subo sozinho esse negócio. Ter a identidade modelada é entender que nós precisamos, e não tem outro jeito, de subir essa subida pelo avivamento, se não for pela forma de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala avivamento. Olha aqui. Só que para ser avivado, o profeta Isaías ele vai falar também, além de falar da justiça de Deus, além de falar de um chamado extraordinário à santidade, o profeta Isaías ele também vai falar sobre a restauração da casa de Israel. Fala comigo, restauração da casa de Israel. E assim como você acha que você já vive avivado, às vezes a gente pode olhar e pensar, mas eu já vivo no fogo. Ô, tá maluco? Passei no processo vocacional da Colo de Deus. Estou no ano 10 da Colo de Deus. Eu sou consagrado da Colo de Deus. Todos nós precisamos em algum momento olhar para a nossa casa e deixar ele revirar. Sabe por quê? Pensa comigo assim, ó. Quando você vive imerso no fogo do avivamento, chega uma hora que você se acostuma. Se nós pegarmos alguém de novo do Norte e Nordeste e trouxermos ele para cá, o que para nós é calor, para ele vai ser frio. Porque ele está acostumado com 50 graus lá. E para ele 50 graus é normal. Se nós pegarmos alguém do Sul e trouxermos para cá, ele vai achar que o nosso calor é o quê? Ainda mais quente. Porque ele está acostumado a viver com 20 graus lá. Olha lá. É verdade, Deus. Olha o curitibano. Está morrendo cozido em São Paulo. Se nós pegarmos alguém que não é daqui e colocarmos ele aqui, implantarmos ele aqui, ele vai sentir alguma diferença, sim ou não? Com o tempo de avivamento, com o tempo fazendo força, nós nos acostumamos com a temperatura, nós nos acostumamos com o fogo. Só que o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de fogo velho, Ele é um Deus de fogo novo todos os dias. Ele é quem nos alimenta para que nós tenhamos uma fonte nova todos os dias, mas é preciso força para se aproximar dessa fonte. Nós nos acostumamos facilmente com as coisas, e quando eu vou acostumando com a presença do fogo de Deus, eu vou achando que quem faz sou eu. Eu vou achando que quem prega sou eu. Eu vou achando que quem estende as mãos e estende as mãos sobre o povo, coloca a mão na cabeça do povo, sou eu, e não Deus. A gente vai se acostumando com o trabalho, com o serviço, a gente vai se acostumando com a presença, e isso traz para nós uma série de consequências que não são tão legais. Quanto mais eu me encho de mim mesmo, aquilo que eu dou é só eu. E aí, de repente, as minhas pregações já não estão mais pautadas na Bíblia. As minhas pregações começam a ser pautadas nos meus pecados, nos meus erros. Eu começo a pregar para você falando que aquilo que eu faço de errado é certo, porque eu não quero me sentir sozinho. Se eu estou me enchendo muito de mim, aquilo que eu coloco para fora é só eu, e eu não presto. Eu não presto. Você também não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não presta mesmo. Não tem jeito. Sozinho não dá, cara. Sozinho não tem jeito. Mas longe dessa imersão, eu vou tomando o meu coração, e aí a igreja vai dizer para nós o que é que acontece no nosso coração. Ele vai se enchendo de soberba. E o que é a soberba? É eu querer sentar num trono que não é meu. É eu sentar num trono que é de Deus. E se eu estou olhando para o povo do trono de Deus, eu olho com os meus olhos sentados no trono de Deus e olho e penso, ninguém presta.
só eu presto. Ninguém prega, só eu prego. Ninguém pode ir, só eu vou. Se eu não estiver, não acontece. Porque eu estou sentado no trono de Deus, cheio de mim. Logo eu olho para as pessoas do trono de Deus com os meus olhos, e eu não tenho nada de misericórdia. Zero misericórdia. Estar imerso no fogo de Deus é você se colocar no seu lugar e olhar para as pessoas sendo o pior dos filhos de Deus. Aquele que não mereceu a misericórdia, mas foi alcançado. Aquele que alcança, não porque faz um movimento extraordinário para alcançar as pessoas, mas porque o Senhor te alcançou. Nós somos extremamente privilegiados. Não por aquilo que o Senhor nos dá, mas pela possibilidade de poder adorar Ele sem limite, em espírito e em verdade. Nós somos privilegiados porque no lugar onde nós nos encontramos, nós podemos erguer a nossa voz e dizer que Ele é o nosso Deus. Mas enquanto eu estiver longe do fogo de Deus, enquanto eu estiver longe e distante, aquilo que eu falo vem de mim e não dele. Por isso é preciso deixar que Ele limpe a casa constantemente. É preciso deixar Ele mostrar as sujeiras que tem debaixo do tapete. É preciso deixar Ele começar a rasgar o nosso coração e mostrar para nós mesmos como nós somos mentirosos nesse tempo. Felipe falava a respeito da verdade. Eu estou te falando a respeito de deixar as nossas mentiras. Porque quando nós colocamos uma luz sobre a mentira, ela não prevalece. E não existe mentira que não se torne um dia uma verdade. Não existe. Ninguém consegue acobertar a mentira o tempo todo para o resto da vida. Não dá, cara. Não dá. Nem entre nós, que dirá com Deus. Que dirá com Deus? É tempo de deixar com que essa restauração coloque ordem de novo sobre a nossa casa. E que casa eu estou falando? Estou falando lá do lugar onde você mora? Não. Você nem arrumou sua cama hoje, eu tenho certeza. Está uma bagunça lá. Mas eu estou falando do teu coração, cara. Ser casa de Deus é ser descanso. A gente volta para casa todos os dias, depois de um dia cansado de trabalho, para descansar. Eu volto para casa para encontrar com a minha família, encontrar com as minhas filhas, e elas me dão descanso. Embora dê um trabalho desgramado, mas com elas eu descanso. A minha alma descansa presente naquele lugar, no seio da minha família. É ali que eu me encontro com a presença de Deus e eu descanso naquele lugar. E se o Senhor quer restaurar a tua casa, é para que você seja uma fonte de descanso. Como é que tem sido lá? Será que quando as pessoas se aproximam da tua casa, elas estão mais se atribulando do que descansando? Tem gente que a gente chega perto e já começa a falar mal dos outros. Sangue do Cordeiro imolado na cruz, está queimado em nome do Senhor Jesus. Chega e pensa tudo negativo, olha as coisas pelo lado ruim, olha aquilo que não presta nos outros. Para quê? Se eu não estou deixando o Senhor entrar na minha casa e fazer de mim um descanso, porque quando Ele vem e organiza a nossa casa, primeiro quem descansa somos nós, cara. É tão gostoso deixar Ele mostrar as mentiras que nós contamos para nós mesmos. E quando Ele vem, arregaça as nossas mentiras, a gente olha e fala, meu Senhor, eu estava pregando desse jeito, Jesus. Eu estava falando no Teu nome desse jeito, Jesus. E aí entra a justiça, que é para os justos e não para os injustos. Os injustos não merecem a justiça de Deus, eles já escolheram ir. Mas se a justiça vem sobre mim, Ele fala de novo, oi, calma. Novas sandálias, novas vestes. Vamos de novo? É assim. E ser descanso é se configurar como Ele, desse jeito. Quando alguém vem até você cansado, você fala, calma, filho, tá tudo bem, eu te amo, Deus te ama, vamos de novo? Eu sei que você não consegue, mas às vezes eu também não, então vamos dar a mão e tentar junto. E assim o Senhor vai nos constituindo comunidade, vai nos ajuntando em torno de um propósito, e um único é o propósito, a salvação. E o que é a salvação? Às vezes a gente fala, a salvação, como se fosse algo distante. Cara, a salvação é essa força do avivamento. E é uma única subida que nós temos que fazer força? Não, senão a gente viveria a vida inteira errada, depois no final conserta, né? Já estou com 50 anos, aí eu vou rezar, eu vou me converter. Não é assim.
Todas as vezes que o Senhor coloca uma subida diante de você, é porque no topo dessa subida existe um ensinamento profundo para a tua alma. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem aqui já passou por um sofrimento profundo, mas quando a manhã chegou, quando o sol raiou, você entendeu exatamente por que você passou por aquele sofrimento? Alguém já passou por isso? Você está no nada, cara, no limbo, você falando, nossa, eu não vou dar conta. E aí você aviva o seu coração, cara. Sem motivo, você vai dar mais. Ah, mas isso aqui não fala que não pode. Não é isso, eu quero. Não é sobre não pode, é sobre eu não quero, Deus. Eu aceito pagar um preço que poucos aceitam pagar, porque eu quero passar por esse lugar. Mas quando eu estiver lá em cima, sentindo a brisa do Teu Espírito no meu rosto, eu vou entender o que é que o Senhor fez comigo, e agora eu vou fazer com os outros no Teu nome. No topo da montanha existe cura, libertação, milagre, prodígio. Nós estamos vivendo um ano de Pentecostes, e não existe Pentecostes sem sinais. Eu creio que nós veremos na cola de Deus esse ano paralíticos voltando a andar. Eu creio em ver cegos voltando a enxergar, porque não existe Pentecostes sem sinais. Não existe um tempo de Pentecostes sem movimento. Não existe um tempo de Pentecostes sem olharmos para nós e entendemos que o Senhor quer fazer em nós e por nós. Mas primeiro Ele precisa colocar ordem nessa bagunça que está a tua casa, fazendo você emergir de novo no fogo de Deus, para que você entenda, para que nós entendamos também, para que a colo de Deus volte a entender aquilo que um dia nós esquecemos, aquilo que um dia fez os nossos olhos se cegarem. E o que é que cegou os seus olhos? O que aconteceu? Que fez você olhar para trás e achar que o Egito é melhor? Que fez você olhar para trás e falar assim, eu prefiro voltar a tomar a chicotada do faraó do que continuar nesse lugar? O que foi, cara? Não é possível. Não consigo entender. Não dá para entender a gente querer fazer um movimento contrário. Mas eu vou te explicar de onde vem isso. Nós somos naturalmente tendenciosos ao mal, ao erro, aquilo que não presta, à soberba, a se encher de si. Ei, cara, Satanás age muito pouco com você. A sua luta maior é contra você mesmo. É contra a nossa carne. Satanás só está aproveitando das brechas que você mesmo abre na vida. É isso. Mas olhando para quem Ele é, cara, nós vamos encontrar com quem nós somos. Porque nós somos a imagem e semelhança desse cara. Não dá para olhar Jesus nos olhos e não encontrar comigo, não encontrar com você, não encontrar com a misericórdia que faz a gente sair da nossa casa e vir aqui com chuva e tudo, se reunir nesse lugar aqui, para que juntos a gente tenha a força de falar, eu não quero voltar para o Egito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não vai voltar para o Egito. Se você quiser voltar, fala, eu não vou deixar. Porque eu estou avivado, fala. Aleluia. Por último, e para a gente já rezar, se o ministério quiser já vindo aqui para a gente rezar, pregação rápida e direta ao ponto. O profeta Isaías foi um profeta messiânico porque ele profetizou a vinda do Messias. Mas a visão agora é outra. Se a identidade pentecostal nos aproxima de Pentecostes, nos coloca em movimento, eu estou falando então que a necessidade da identidade pentecostal é para mim e para você, e não para quem está lá fora. Estou pregando para gente inteligente, amém? Amém ou não? Se eu estou falando que ser modelado numa identidade pentecostal é um movimento feito pela cola de Deus esse ano, o avivamento é só para a cola de Deus? Não. Afinal, você também é cola de Deus. Ou não? Se você está nesse lugar, nós estamos sob a bênção desse carisma. Sob as águas sendo movimentadas nesse carisma. Nós finalizamos o ano passado fazendo aqui quase que uma oficina de dons do Espírito. Para quem tem mais de 30 vai entender. Oficina de dons. Nós aprendemos a orar,
nós aprendemos a profetizar, nós aprendemos o que é cura, o que é libertação, nós aprendemos do Senhor o que é isso tudo. E sem saber que nós viveríamos o ano de Pentecostes, a gente já estava colhendo das necessidades do Senhor e entendendo as ferramentas que Ele vai usar de nós para causar um impacto nesse tempo. Para causar um impacto nesse tempo. Então, nos modelando sobre essa identidade, nos modelando sobre essa necessidade, eu entendo que Ele está formando a nossa identidade pentecostal. Cara, esse lugar não está cheio hoje. Normalmente churros de verão lota, né, filho? Esse lugar não está cheio hoje porque o Senhor te chamou pelo nome, cara. Porque o Senhor fez você olhar para a chuva e enxergar fogo. Porque o Senhor fez você colocar os seus pés para fora da tua casa, não para encontrar com uma pregação, com uma música, com um arrepio, mas para encontrar com essa identidade que Ele tem te formado. E na semana que vem, quando começar o primeiro banho do violão, e o ministro que estiver aqui pregando, anunciando, profetizando, falar para você, agora é a tua hora, quem é que vai fazer em nome do Senhor? É você. Bate no teu peito e fala, sou eu. Não, fala de verdade, fala, sou eu, cara. Sou eu com Deus, fala. Porque sem Deus já sabe, né? Só sujeira, só porcaria. Ele tem nos formado. Cara, eu não sabia que a gente ia ministrar essa música agora no começo, e eu até anotei aqui, ó. Eu não sei se você sabe, mas esse batismo genuíno que nós precisamos receber do Senhor vem pela confiança que nós temos de ter nele. E o Salmo 20 vai nos dizer que confiam em seus carros de guerra, outros confiam em seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Deus que nos juntou nesse lugar. Ei! Não dá para confiar em mais nada, e se nós quisermos viver e ser modelados, nós precisamos confiar naquilo que nós não vemos. Presta atenção, a confiança não é aquilo que você já consegue prever, não é aquilo que você já conseguiu ver. Eu confio que Deus vai me dar um emprego, mas você fez a entrevista e foi bem demais. Eu confio que Deus vai me dar tal coisa, mas você já foi lá e deu entrada, então tá fácil. A confiança cega vem naquilo que eu não consigo ver, mesmo naquilo que eu não quero, mas o Senhor já colocou sob a minha responsabilidade. Eu não quero, Deus, mas se o Senhor me fez enxergar isso aqui, é eu que vou, porque o Senhor me levantou nesse tempo, porque o Senhor me escolheu, seja para limpar um banheiro, seja para fritar um pastel, seja para ministrar, para pregar, eu não sei o que o Senhor vai te chamar, eu não sei, mas quem é pentecostal não aceita não fazer nada com Deus, não dá. Fica de pé no seu lugar. Não dá, cara. O Espírito Santo é movimento. Cara, há 10 anos atrás ele me arrancou da inércia. Ele me arrancou da porcaria que eu vivia lá. E ele me colocou em movimento. Algumas pessoas falavam, vai passar, é fogo de palha. Faz 10 anos, eu só quero mais, cara. Eu só quero mais. Esse ano eu tô louco. Esse ano eu não sei, mas esse ano eu sinto que o Senhor vai romper barreiras, vai levar a gente aonde nós não queremos, mas o Senhor vai nos levar. E eu não estou nem aí, porque eu estou abandonado, e se você não tiver, eu vou, cara. Sai do seu lugar, toma aqui os corredores. Pelo amor de Deus, não fica aí não. Sai de perto de quem você conhece.